Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico do curso de Administração da UAP. Como vocês já sabem, nessa segunda aula nós vamos ter um primeiro momento de 8 horas às 10 horas e no segundo momento nós vamos ter a aplicação da nossa avaliação da disciplina. Na aula passada, nós vimos no primeiro e no segundo momento as unidades 1 e 2 da disciplina. E nessa aula nós vamos ver a unidade 3, eu vou começar fazendo uma revisão das duas primeiras unidades, falar um pouco sobre o que nós vimos e tratar especificamente nessa aula sobre a ABNT e as regras, de normatização dos trabalhos acadêmicos. Vocês tiveram a oportunidade, durante esse processo, de fazer algumas atividades durante todo o percurso, como fóruns, atividades escritas como resumos, e uma atividade que foi um exercício bem similar a uma avaliação, como nós já estamos acostumados a fazer em algumas outras disciplinas. Então, nesse primeiro momento, o que é que nós vamos focar? Nós vamos ter a oportunidade de tratar especificamente sobre a ABNT, as normas da ABNT e relembrar o que vimos na aula passada. Vocês têm na plataforma as aulas gravadas que estão contemplando todos os slides já com as anotações, com o que nós discutimos, como eu disse agora há pouco, nas atividades avaliativas. E vamos começar então daí. O que nós vimos na aula passada? Nós tivemos a oportunidade de discutir o que foi proposto para a unidade 1, refletir um pouco sobre o que é ciência, o que é método, para nós entendermos o real sentido da disciplina, metodologia do trabalho científico. E aí nós tivemos também a oportunidade de discutir a diferença dos vários tipos de conhecimento, para focarmos no tipo de conhecimento que nós vamos tratar nessa disciplina, que é o conhecimento científico. Mas vale a pena relembrar. Nós falamos que a ciência, no conceito da palavra, ela já traz essa noção de aprender, de conhecer. Então, ciência é conhecimento. Nós temos aí no nome da disciplina, Metodologia do Trabalho Científico. Aí tivemos que refletir um pouco sobre o que é método. Chegamos à conclusão de que método é um caminho e especificamente o método científico são os procedimentos, as normas que nós utilizamos para alcançarmos um determinado objetivo estipulado na ciência, na pesquisa científica. E durante a primeira unidade nós refletimos que o conhecimento científico ele é alcançado a partir de métodos, a partir de uma investigação que busca dar respostas às perguntas que movem, inclusive, a ciência, a humanidade. Então, a partir daí, nós tivemos a oportunidade de entender melhor aqueles conceitos que já estão no material disponível para vocês na plataforma. Depois, nós falamos um pouco mais especificamente sobre os textos acadêmicos mais comuns que vocês vão encontrar na universidade, que vocês vão ler e produzir. Então, nós falamos sobre resumo, falamos sobre resenha e a diferença entre resumo e resenha. Falamos também sobre o projeto científico, o projeto de pesquisa. Vimos que o projeto de pesquisa, ele dá prosseguimento, tem a sua continuidade com a produção de um trabalho acadêmico, que pode ser ou uma monografia ou um artigo científico. E em outros níveis acadêmicos pode gerar, inclusive, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Só que todos esses trabalhos acadêmicos que nós vimos nas aulas passadas, eles precisam de uma normatização. E aí é que nós precisamos, para a aula de hoje, conhecer um pouco mais sobre o que rege, o que é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa sigla, a ABNT, ela é bastante citada na academia. Vocês vão ver muitas pessoas falando, está de acordo com as regras da ABNT? Então, vocês precisam saber o que é isso, que regras são essas que tanto falamos na academia. Essas regras elas servem para quê? Então, nós vamos discutir com bastante detalhes nessa aula. Eu vou mostrar muitos exemplos para vocês, que inclusive estão no material, mas que eu vou reforçar um pouco mais aqui na minha fala. Então, eu acabei de falar que na aula passada nós tivemos essa discussão sobre ciência, método, o que é o método científico.
Falamos também sobre o tipo de conhecimento, os textos acadêmicos e a divulgação científica. Na aula de hoje vamos tratar sobre a ABNT e a linguagem científica. Essa linguagem que é objetiva, que precisa realmente de um padrão para que todos os cientistas, sejam eles os produtores da pesquisa ou leitores que vão buscar essas fontes para fazer as suas pesquisas, eles precisam ter a mesma linguagem, essa linguagem acadêmica. E a linguagem acadêmica precisa, então, de um parâmetro. O parâmetro que nós usamos no Brasil são os parâmetros da ABNT. Então, essa aula começa, nós iniciamos explicando um pouco dos objetivos dessa unidade. Essa terceira unidade tem como objetivos reconhecer e aplicar as normas técnicas de produção de trabalhos científicos, segundo a ABNT, e elaborar citações e referências. E aqui eu quero deixar vocês tranquilos com relação principalmente à avaliação. Muitos alunos me perguntaram na plataforma: professor, o que é realmente que eu preciso estudar para essa avaliação? Você tem que estudar tudo, lógico. Mas para essa avaliação, você não precisa se preocupar em decorar essas normas técnicas. Com o passar do tempo, com a aplicação delas nos trabalhos de vocês, vocês vão acabar internalizando, aprendendo realmente algumas regras mais básicas. Outras regras vocês vão ter que consultar os manuais da ABNT que regem casos específicos, que nós temos vários, não vai dar tempo da gente ver todos eles nessa disciplina. Por isso, o material está disponível para vocês e vocês também podem pesquisar, pode procurar na internet, por exemplo. O próprio curso, quando está finalizando, para a produção do seu material final, de conclusão, do famoso TCC, os professores disponibilizam um manual que padroniza todos esses trabalhos. Então, se acalmem, no momento certo vai ser disponibilizado esse material para vocês. O que vocês precisam agora, nesse momento, é conhecer as regras gerais da ABNT, certo? Então, aqui vocês vão ter uma imagem, vocês têm uma imagem que eu falei na aula passada sobre os trabalhos acadêmicos. Alguns trabalhos, eles têm três partes. Eles têm a parte que é o pré-textual, a parte textual do trabalho e o pós-textual. Então, os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem a própria pesquisa, que são a capa, a contracapa, folha de rosto, no caso, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de quadros, de ilustrações, resumos, o resumo em inglês, o sumário, enfim. Alguns desses são até opcionais, vocês vão ver isso nos manuais de TCC, de trabalho de conclusão. E não são todos eles que têm todos esses elementos pré-textuais. Os elementos textuais, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que têm títulos específicos dependendo da pesquisa. E nós temos os elementos pós-textuais, que são as referências, o apêndice e os anexos. Na aula de hoje, vocês vão ter uma demonstração de como utilizar essas regras da ABNT para normatizar tudo isso que vocês estão vendo aí nessa imagem, para padronizar a linguagem que é utilizada em todo esse processo. Nós vamos começar com as citações, vou falar um pouco para vocês sobre o que são as citações e como vocês devem recorrer a elas, para que servem as citações, e depois nós vamos falar sobre as referências. Como se faz uma referência, né, quais são as regras gerais para se elaborar uma referência. Então vamos começar aí com as citações. O que são citações? Né, o conceito delas é uma menção no texto de uma informação extraída de uma outra fonte, ou seja, quando você está fazendo a fundamentação teórica do seu trabalho, você normalmente, como eu disse também na aula passada, você recorre a outros textos que já foram produzidos antes, isso para fundamentar melhor o seu trabalho. Então, isso são citações. Você cita o autor, cita a obra, o ano da publicação, a página, dependendo da citação. E ela serve, então, para dar credibilidade ao seu trabalho, porque você está reforçando que aquela ideia não é uma ideia sua, não é algo subjetivo, é algo que é fundamentado em outro trabalho que já foi realizado. Ela também a citação fornece informações a respeito dos trabalhos que você leu para fazer aquele trabalho. Ele fornece também exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto ou objeto da sua pesquisa.
porque as citações não necessariamente precisam concordar com o seu ponto de vista. Se elas concordam, elas reforçam aqueles argumentos que você vai desenvolver na sua pesquisa. Mas eu também posso utilizar um argumento contrário para contradizê-lo, para mostrar que em um determinado momento o conceito de um objeto que eu estou pesquisando era e que hoje eu estou apresentando autores que divergem desse conceito inicial e trazem propostas mais atualizadas. Então, as citações científicas, elas são necessárias para o trabalho científico porque elas dão fundamento, dão uma autoridade e uma credibilidade àquilo que você está dizendo no seu trabalho. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, um exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para identificar qual o motivo dos alunos do curso de administração terem tanta dificuldade em uma determinada disciplina. Vou fazer uma pesquisa de campo, vou usar um instrumento de coleta que é uma entrevista, e para essa pesquisa, antes de eu começar essa pesquisa, eu preciso ler sobre esse assunto, até para saber se alguém já não fez essa mesma pesquisa que eu quero elaborar. Então eu vou descobrir ali que 3, 4, 5, 10 autores fizeram pesquisas parecidas, então eu vou citá-las dentro do meu trabalho para fundamentar, de acordo com o fulano, tal fenômeno acontece por esse motivo. Fulano de tal conceitua tal a dificuldade em aprendizagem como sendo, e aí eu coloco a citação. E as citações, elas se apresentam em 3 tipos. Eu tenho a citação direta, eu tenho a citação indireta e eu tenho a citação da citação. Nos 3 casos, o que nós mais encontramos nos trabalhos acadêmicos são os casos de citação direta e citação indireta. A citação da citação, nós vamos ver daqui a pouco, que ela nem é tão indicada assim. Ela é usada em casos em que, por exemplo, eu não tenho acesso ao texto original por vários motivos. Ou porque é uma língua estrangeira, ou porque é um livro que não é mais publicado e a gente não tem tanto acesso assim ao texto original. Mas vamos para as citações diretas. As citações diretas. Primeiro, deixa eu dar um conceito do que é citação direta. Citação direta é quando você vai usar o texto original recortado dentro do seu texto. Por isso a gente chama que está usando a fala do outro diretamente, a fala do autor diretamente. E aí existem 2 formas de se fazer isso. Você pode fazer uma citação curta ou uma citação mais longa. A citação curta, ela tem até 3 linhas digitadas. Tá? Então, quando você tem até 3 linhas digitadas, essa citação vai aparecer no próprio corpo do texto. Quando ela ultrapassa de 3 linhas, ela passa de 3 linhas, você deve fazer um recuo no seu texto, e esse texto citado diretamente vai aparecer de forma destacada. Esse recuo, ele entra assim, dentro do texto uns 4 centímetros para o lado direito, com uma fonte num tamanho destacado, uma fonte menor do que o restante do texto. Por falar em fonte, quando você vai configurar o seu trabalho, vai organizar o seu trabalho, é recomendado que você use 2 tipos de fonte. Você pode usar a fonte Arial, ou você pode usar a fonte Times New Roman. E o tamanho da letra, isso é importante que se diga, o tamanho da fonte é tamanho 12. Isso é que é recomendado como padrão pela ABNT, que nós utilizamos em todos os trabalhos. Então, quando você estiver fazendo o seu trabalho, já deixe o editor de texto configurado da seguinte forma. Ou você escolhe escrever o seu trabalho em Arial ou em Times New Roman. O tamanho da letra é tamanho 12. Quando você fizer uma citação, se a citação for direta e for uma citação longa, como esse segundo caso que vocês estão vendo aí na tela, citação direta com mais de 3 linhas digitadas, ela vai ter um destaque, aliás, que é apenas o tamanho do texto e o recuo. Então, voltando aqui para os conceitos, eu vou acompanhar com vocês aqui nos slides, vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Tá? Citação direta com atrás 3 linhas digitadas. Permanece dentro do texto entre aspas duplas. Por que ele está chamando de aspas duplas? Porque em alguns momentos, nós vamos ver também aqui em outros exemplos, o texto original já tem aspas.
Quando você vai fazer uma citação direta, que o texto original tem aspas, você tira a aspa dupla de dentro do texto original, deixa uma aspa simples e deixa aspas duplas no recorte que você está fazendo para o texto. Mas nós vamos ver um exemplo melhor dentro dos slides que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui, nesse momento, o que importa saber é que a diferença entre esses dois modos de citação direta é que um é uma citação curta e ela já vai dentro do próprio corpo do texto, e o outro é uma citação mais longa que é citada que é utilizada com um recuo de 4 centímetros para a direita. Então nós vamos ver daqui a pouco um exemplo desse, certo? Citações diretas curtas. Aqui vai os exemplos para vocês entenderem melhor. De até 3 linhas. Devem ser inseridos no texto com aspas duplas, seguindo do sobrenome do autor e o número da página entre parênteses. Exemplo, você tem aqui 2 autores, né? Lopes e Batista. 2000 é o ano da publicação deles e a página 32. É interessante dizer que nas citações diretas, você sempre vai ter que dizer qual é a página do texto original que você está citando. Então, lá no texto original de Lopes e Batista, que foi publicado no ano 2000, na página 32, tinha esse trecho aqui que vocês estão vendo nos slides. Ó. Só um minutinho aqui. A mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante. Lendo o texto todo. Imagine que você está escrevendo o seu texto, um artigo, ou você está escrevendo uma monografia, e você diz, Lopes e Batista, 2000, página 32, confirma os argumentos anteriores. Você está escrevendo alguma coisa antes, que está argumentando, e você diz, eles confirmam os argumentos anteriores ao declararem que. Aí abre as aspas duplas, como vocês podem ver aqui, e faz o recorte do texto original, fecha novamente com as aspas duplas. Professor, eu estou vendo aqui que tem um símbolozinho diferente, que não são as aspas, são os colchetes com três pontinhos aí, né? O que isso representa? Representa que o texto aí foi recortado em um determinado momento, né? Que não é o texto do início do parágrafo, é um recorte no meio do texto. Aí eu tenho outro exemplo. Muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa quando, na verdade, estão apenas, aí abre aspas, indicando que a partir daqui nós temos uma citação direta e fecha aspas aqui no finalzinho. Então, esse trecho não é do autor que está escrevendo aqui, ele está recorrendo, está citando outro autor, que no caso aqui é o MacGregor, 1999, página 1. Professor, eu também estou vendo uma outra coisa interessante. No primeiro caso, o sobrenome dos autores está minúsculo. E no segundo caso, o sobrenome do autor, no caso, está maiúsculo. Tem alguma regra para isso? Sim. Quando o sobrenome está fora do parêntese, que indica o ano e a página, ele fica minúsculo. Quando o sobrenome está dentro do parêntese, que indica o ano e a página, ele fica maiúsculo, caixa alta, como queiram chamar. Então, isso aí também já é uma regra da ABNT. E você tem que fazer isso em todos os casos em que aparecer. Se aparecer fora do parênteses, os sobrenomes são minúsculos. Quando estão dentro do parênteses, maiúsculo. Okay? Isso é uma regra também que é constante dentro das citações. Outro caso, ainda de citação de 3 linhas. No caso de trechos citados que possuem aspas duplas em algumas de suas palavras, essas mudarão de aspas para aspas simples na transcrição. É o que eu estava falando agora há pouco. No exemplo abaixo, a palavra legislador possuía aspas duplas no original. Então, vejam. Exemplo, você está escrevendo o seu trabalho e de repente você quer citar esse autor. Carvalho, 2010, na página 37, explica que dentro, olha aqui onde começa a citação, dentro de uma acepção ampla do vocábulo legislador, havemos de inserir as manifestações singulares e plurais emanadas do Poder Judiciário. Fecha aspas aqui novamente. Então, a citação começa aqui e termina aqui, onde tem as aspas. E percebam, essa palavra legislador é o que ele está chamando a atenção, que ela está com aspas simples nessa citação. Por quê? Porque lá no texto original ela
como não era uma citação, era o próprio texto do autor, ela aparecia destacada com aspas duplas. Mas não pode ficar aspas duplas aqui dentro do texto e novamente. Então, quando há um destaque para uma palavra dentro da citação original, dentro do texto original, quando vem para a citação direta, ela vem com uma aspa simples. E a aspa dupla fica apenas no início e no final da citação curta. Ok? Citação direta com mais de 3 linhas. Aí aqui é um outro caso, que é citações longas. O que eu estava explicando até agora eram citações curtas. Citações com mais de 3 linhas devem ser destacadas com um recuo de 4 centímetros com fonte menor do que é utilizado no texto, que pode ser, então, no caso, 10 ou 11, fonte 10 ou fonte 11. Sem aspas, importante de dizer, sem aspas. Por quê? Se ela é uma citação direta? Porque o próprio recuo de 4 centímetros e o tamanho da letra já dá o destaque para mostrar que aquilo não é o texto de quem está escrevendo, é um texto citado de um outro texto. Então, sem aspas e com espaçamento simples. Aí aqui tem a regra, de onde é que foi tirada essa regra. Vejam isso aqui na prática, como é que fica. Então, imagine aqui que essa parte em cima é o texto que você está escrevendo. Citação com uma margem, né? Então, você falou alguma coisa. No caso, a administração é ou não é ciência? A administração é considerada uma ciência, pois, conforme dizem o autor sobre isso, Tarfid, 2014, aí eu dou como esse aqui tem mais de 3 linhas, eu vou destacar do parágrafo e vou dar um recuo de 4 centímetros. O texto original, ele tem um tamanho normal, como vocês podem ver esse quadro destacado aqui, e o texto com mais de 3 linhas, ele vai ter um recuo de 4 centímetros. Não se preocupe, porque isso lá naquela réguazinha dos editores de texto já é fácil de você fazer o controle, é só você dar o espaçamento adequado nas teclas do seu computador. Os saberes dos professores comportam uma forte dimensão temporal, remetendo ao processo através dos quais eles são adquiridos, não no âmbito de uma carreira no ensino. Então, aqui vejam, é uma citação direta, porque tem o recuo e também tem a indicação da página. Então, eu sei que isso que está aqui é exatamente igual ao que estava no texto original. E eu não preciso colocar aspas duplas, como eu já estava vendo nos outros tipos de citação, porque o próprio recuo e o tamanho da letra já vai me dizer que eu não preciso usar as aspas duplas. Ok? Citação direta com mais de 3 linhas. Aqui só para vocês verem mais ou menos como é que fica a citação. Perceba que o espaço entre as linhas é um espaçamento simples, que há um recuo de 4 centímetros para a direita. Então, esse tipo de diagramação é o que é recomendado para a citação direta longa, ou seja, uma citação com mais de 3 linhas. Citação direta com omissão. Nesse trecho, várias partes do parágrafo não são usadas na citação direta. Aquele caso, né, desse símbolo que eu falei para vocês numa outra citação ali. Vocês percebem que nessa citação ele foi utilizado várias vezes, ó. Estou aqui destacando para vocês, ele foi utilizado várias vezes. E aí eu já expliquei para vocês, isso simboliza que o texto original ele é bem maior do que isso que está sendo citado aqui. Lá em Antunes, né, em Irandé Antunes, 2003, lá entre as páginas 45 e 46, um texto de 2 páginas no caso, o autor desse trabalho científico que quis citar Antunes fez recortes e algumas emendas, e para essas emendas serem destacadas, eles utilizam esse símbolo aqui, né? Você faz usar os colchetezinhos com as 3 pontinhos indicando que tem mais coisas anterior a esse símbolo, e que tem algo aqui entre esses 2 trechos. Né? As palavras são apenas a mediação, ou o material com que se faz a ponte entre quem fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. Aí você tem aí o colchete para dizer que ele vai recortar de um outro lugar dentro desse espaçamento, dentro dessas 2 páginas, entre 45 e 46.
O grande equívoco em torno do ensino de língua tem sido o de acreditar que ensinando análise sintática, ensinando nomenclatura gramatical, conseguimos deixar os alunos suficientemente competentes para ler e escrever textos conforme as diversificadas situações sociais. Aí tinha mais alguma coisa, mas ele fez um recorte aqui para indicar a omissão dos trechos da citação direta. Esse caso aqui é, mais uma vez, é uma citação direta longa, que precisa de um recuo de 4 centímetros e não precisa das aspas duplas no início e no fim da citação. Citação, ainda como exemplo de citação direta, eu não vou me deter aqui, você tem apenas no início e no fim os recortes. Vejam aqui, ó, os recortes feitos e apontados com os colchetes, ok? Que aqui eu estou mostrando para vocês vários exemplos de como fazer a citação direta, tanto curta como longa. Veja que esse aqui é um caso de citação curta, tem 3 linhas, não é? 3 linhas digitadas, e aí por isso que retomo, nós vemos aqui novamente o uso das aspas duplas, no início e no fim. Aqui é para que eu só coloquei vários exemplos para vocês perceberem que essas regras elas podem ser tanto para um tipo de citação como do outro. Então, na citação direta, curta, ou seja, a citação de 3 linhas, também posso utilizar a omissão do texto original, fazendo recorte e utilizando aí ou no início ou no final, ou no início e no final, os colchetes com os 3 pontinhos aí. A socialização é um processo de formação do indivíduo que se estende por toda a história de vida e comporta rupturas e continuidades. Aí, Tarfid, 2014, página 71. Só para a gente ir reforçando e memorizando mesmo as regras. Perceba, por que esse sobrenome está maiúsculo? Eu já expliquei, não é? Quando está dentro do parênteses, é maiúsculo. Se estivesse fora do parênteses, seria minúsculo. E como é uma citação direta, obrigatoriamente, além do sobrenome do autor, o ano de publicação tem que vir a página. Aí aqui para vocês verem como é que fica uma citação direta dentro do texto, lá dentro de um editor de texto, né? Você imagina aqui agora que é um trabalho maior, você está escrevendo, ou um artigo, enfim, um trabalho, uma monografia, e aí você vê que essa parte que está em destaque, que tipo de citação é ela? É uma citação direta ou é uma citação indireta? É uma citação direta curta ou é uma citação direta longa? Percebam. Então, se tem aspas, vejam só, eu já tenho como eliminar a hipótese de que isso aqui seria uma citação indireta. Ela é uma citação direta, há um recorte do texto original, onde eu faço o uso das aspas exatamente para dizer que aquele texto é fiel ao texto original. Esse recorte é fiel ao texto original. Tome muito cuidado quando vocês fizerem os trabalhos de vocês, porque se não sinalizarem com essas marcações uma citação direta, vocês vão cometer o plágio, e o plágio é crime. Se você recorta o texto de alguém e usa sem marcar aquilo como uma citação direta, você está roubando a ideia de outra pessoa e se utilizando dela, sem dar os devidos créditos. E isso a gente chama na academia de plágio. Se você está escrevendo um texto e faz recorte de outro texto e vai tentando assim enganar o seu leitor, se for um leitor bastante experiente, ele vai perceber pela mudança de estilo na escrita, ele vai perceber pela falta de coesão dentro do texto e coerência do que você está escrevendo, e isso vai sinalizar para o seu leitor um crime, que é o plágio. Nesse caso aqui, eu tenho um texto que foi recortado de onde? De Soares, 2000, página 47. Ele estava escrevendo assim, veja só. No início do parágrafo, por muito tempo no Brasil se buscou uma definição de um bom usuário da língua como alguém alfabetizado e não necessariamente letrado. Desse modo, se pensou muito mais na codificação do que no uso adequado de linguagem do dia a dia do cidadão. Assim, então, veja, quem está falando aqui desde o início do parágrafo é o autor desse texto aqui, é o aluno, é o produtor de texto. Imagina, se você está escrevendo esse artigo, você é o autor do artigo, então é você que está falando aqui. Está desenvolvendo uma ideia, está argumentando.
Mas para dar suporte a essa sua ideia, você cita alguém que fala sobre esse tema, sobre letramento. Então ele colocou aqui Soares 2000, página 47, letramento é entendido como. Aí abre aspas para dizer que eu estou agora recortando o texto e citando fielmente. Então isso aqui é uma citação direta. Citação direta. Você tem aí um recorte fiel. E é uma citação direta curta, né? Vocês estão vendo que não há um recuo, não há um destaque, né, do texto original. Então, esse caso aqui que eu trouxe para vocês foi para visualizar. Se fosse uma citação com mais de 3 linhas, aí poderia ser uma citação direta, mas seria uma citação direta longa. E sendo uma citação direta longa, não necessitaria, aí, nesse caso, do destaque com as aspas duplas. Você teria que dar um recuo de 4 centímetros, dar um espaçamento simples, e o tamanho da fonte seria 10 ou 11, né, o tamanho 10 ou 11 na fonte utilizada, na mesma fonte, viu? Ou Arial ou Times. Regras gerais de citação direta. No caso de trechos citados que possuem aspas duplas em algumas de suas palavras, estas mudarão para aspas simples. Foi como eu coloquei, né, nesse exemplo aí, já apresentado anteriormente. Agora vamos para a citação indireta. O que é uma citação indireta? A citação indireta é o modo de citar a ideia do autor com suas próprias palavras, né, a palavra dos pesquisadores. Essa citação ocorre no próprio texto, indicando o sobrenome do autor, o ano de publicação e, em alguns casos, mas isso você decide, a página, porque essa é uma das grandes diferenças entre a citação direta e indireta. A citação indireta, você não é obrigado a dizer a página, até porque, como você está falando com suas próprias palavras aquilo que está no texto original, você só precisa dizer quem é o autor e qual é o ano daquela publicação. Então, essa é a principal diferença entre a citação direta e a citação indireta. No caso da citação indireta, não precisa se preocupar. Existe citação indireta longa, citação indireta curta? Não, nós não temos essa diferença, até porque é uma paráfrase, você está parafraseando, dizendo com suas palavras o que está no texto original. Então, não vale aqui copiar. É aquele caso, você lê um texto, internalizou a ideia principal daquele texto, e agora com as suas palavras você vai dizer o que o autor diz. Uma regra básica é citar o sobrenome do autor e o ano. Se você quiser, diz aí qual é a página que você está parafraseando. Agora uma coisa, questões de padronização. Se você, em algum momento, se você decidir que a citação indireta que você vai usar, você vai dizer a página, em todas as citações indiretas que aparecerem no seu trabalho, elas têm que aparecer da mesma forma, dizendo o nome do autor, o ano e a página. Não pode ficar mudando a forma de fazer esse registro. Tá? Aqui eu vou passar, porque nós também já demonstrei para vocês, é só para vocês verem como é que fica o recuo de 4 centímetros da citação direta. E vejam aqui agora como é que fica a separação entre os autores dentro e fora do parênteses. Ó. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas para a obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Veja, eu tenho 2 autores aqui, né? Marconi e Lacates, 2007. Como é que professor, como é que você sabe que aí são 2 autores? Por conta dessa separação que é feita aqui com ponto e vírgula. Indica que esses 2 sobrenomes não são de uma pessoa só, são de 2 pessoas diferentes. E quando está dentro do parênteses, você faz essa marcação aqui, tá? Colocando ponto e vírgula. Quando é fora do parênteses, quando você está fora do parênteses, o que acontece? Em vez de usar o ponto e vírgula, você vai botar o izinho, né? Davenport e Prusak, 1998, destacam que um dos fatores de sucesso pode depender de saber a diferença entre dado, informação e conhecimento. Perceba, são 2 casos de citação indireta, por isso nós não usamos as aspas duplas, e eu estou mostrando aqui como é que grafa, como é que você vai registrar o nome dos autores, o sobrenome deles, no caso. Segue aquela mesma regra, dentro do parênteses é maiúsculo, ok? Fora, minúsculo. Mas aqui o que eu estou dando destaque maior é para como é que eu vou separar
Quando é 2 autores, 3 autores, né? Se estão até 3 autores, você vai separar dentro do parênteses com ponto e vírgula. Fora, basta colocar o izinho, ok? Citação indireta. Aqui é só para mostrar o destaque para vocês. Indicação de um autor. Como é que eu faço? Ó, quando eu tenho um autor, eu posso, aí nesse caso, colocar apenas o ano. Andrade, 1987, diz que os geógrafos passaram a preocupar-se seriamente com os problemas ambientais, observando que a área da geografia física evoluiu com trabalhos específicos de morfologia, clima, hidrologia, etc. Andrade se refere a Aziz Absaber, que se aliou aos ecologistas em defesa da preservação ambiental, sobretudo com estudos das áreas mais castigadas do Brasil, como Cubatão, uma cidade duramente atingida por indústrias nas décadas de 1960, 70 e 80. Então aqui, o autor, como está fazendo uma citação indireta, ele não é obrigado a colocar a página, por isso ele não colocou. E ele continua seguindo aquela regra que eu já disse, fora do parênteses, minúsculo, ok? Aqui é só um autor. Você vai ver muito isso. Professor, realmente eu já vi. Em algumas citações eu tenho essa expressão it al. O que ela significa? Quando é que eu devo utilizar? Ó, it al é uma expressão latina que indica vários autores. De acordo com a norma 10.520, deve-se indicar até 3 autores. Então, até 3 autores, você coloca os 3 sobrenomes. Tá? Até 3 autores, você coloca os 3 sobrenomes. Passou disso, você vai usar só o primeiro sobrenome e a expressão it al. Então, você tem, acima disso, utiliza-se a referida expressão, ou seja, é usado quando uma obra tem muitos autores, podendo ser utilizada tanto na citação, veja, direta ou indireta, ao longo do texto, quanto no texto de referência, que nós ainda não começamos a tratar sobre isso, mas nós vamos ver que se repete. Então, um exemplo desse tipo de expressão utilizada, tem aqui, ó, numa citação indireta. Nesta perspectiva, Pontusca et al., 1991, coloca a necessidade dos professores universitários realizarem trabalhos integrados entre diferentes disciplinas, enfatizando a disciplina de prática de ensino para que professores e alunos discutam e trabalhem a questão do meio ambiente, sugerindo, assim, uma melhor formação ao aluno e o desenvolvimento da observação direta a partir de documentos e dados de pesquisa. Então, vejam, essa é uma citação indireta e que tem mais de 3 autores, por isso que ele está utilizando essa expressão aqui. Então, imagina aí que tem 4, 5, 6, você só coloca o primeiro autor, que aparece lá na referência do texto original, e coloca essa expressão para indicar que tem mais outros autores, mas que você não vai citá-los ali naquele momento, né? Não vai colocar o nome de todo mundo, mas que no texto original a pessoa pode recorrer e verificar quais são todos os autores que são ou organizadores ou autores daquela obra. Professor, e essa citação aqui embaixo, que você está colocando página? Não, isso aqui é porque, para que se alguém quiser ir pesquisar, o texto original que eu estou recortando, eu estou colocando aqui também a citação, né, de onde eu tirei, né, do Silva, 2005, página 29 e 30. Tá? Mas não é a citação indireta, não. É porque aqui eu estou dando também a citação dos exemplos que eu estou utilizando. Vejam esse outro caso aqui, ó. Aqui é um exemplo de citação indireta, ou seja, ele parafraseou o texto original, o autor falou com as palavras deles. Isso aqui, a consciência da possibilidade de mudança dos valores do homem em relação ao meio ambiente pode ser atingida através do conhecimento, da participação e da interação do sujeito com o próprio meio. A relação sociedade-natureza tem sido trabalhada em diferentes aspectos, porém o discurso atual enfatiza a questão ambiental. A necessidade de ver a questão ambiental como crise ambiental tem suscitado pressões para uma mudança de abordagem para um trabalho prescritivo normativo, com resoluções de problemas ambientais. Aí eu tenho aqui a citação com o número da página. Vocês viram, não é obrigatório, é opcional. Mas, se isso for feito, não quer dizer que é uma citação direta. Então, primeira coisa que vocês têm que observar, eu já disse isso anteriormente, mas é bom a gente
ficar observando em todos os exemplos que eu estou apresentando para vocês. Nem sempre que o autor do texto fizer uma citação colocando o nome, o ano e a página, nem sempre isso quer dizer que é uma citação direta. Pode ser uma citação indireta. Quando é que você vai saber? Quando for uma citação indireta, não tem aspas. E se isso aqui fosse uma citação direta, você também já ia perceber que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque tem mais de 3 linhas. Se isso aqui fosse uma citação direta, ela obrigatoriamente teria que ter um recuo de 4 centímetros. E aqui nós não vemos isso, né? Se fosse uma citação direta. Mas como é uma citação indireta, ou seja, esse texto que vocês estão lendo não é igual ao texto original, a ideia é igual, mas o texto é parafraseado, então por isso não foi necessário fazer o recuo nem colocar aspas. É uma citação indireta. O autor quis, né, padronizar dentro do texto dele, colocando a página para facilitar depois a pesquisa de quem estiver lendo esse trabalho dele. Mas não é obrigatório. Aqui, alguns exemplos de citação indireta, para que vocês possam ver na prática, lá no texto escrito, né, num texto maior. Então, vejam só. A professora pesquisadora sobre práticas pedagógicas ainda incipientes na escola, locus desta pesquisa, investigando o ensino da língua materna com base principalmente na teoria da multimodalidade, Kress e Van Luren, 2006. Então, eu tenho o sobrenome de 2 autores aí, que está, inclusive tem até um erro aqui de digitação. Vejam, como são 2 sobrenomes, não é um izinho aqui não, né? É um ponto e vírgula. Essa abordagem lida com a construção de significado em textos multimodais, notadamente os que apresentam imagens em sua constituição, circulando na plataforma virtual Moodle, focalizando também nessa estrutura desse espaço de ensino-aprendizagem, a fim de constatar se o seu design influencia no aprendizado de alunos do ensino médio no que se refere às representações semióticas, visuais, espaciais e linguísticas. Baldry e Thibault, 2006. Então, vejam, os sobrenomes estão maiúsculos porque estão dentro do parênteses, tem o ano da publicação de cada um deles, e o texto não é o texto original porque não tem as marcas necessárias para que você possa classificar isso como uma citação direta. É, portanto, um caso de citação indireta. E aí vem o terceiro tipo de citação, que vocês vão encontrar bastante. São as citações das citações. Eu disse bem no início da aula que esse tipo de citação não é recomendado. Por que que não é recomendado, professor? Porque a citação da citação, ela, em alguns casos, por exemplo, eu já participei de muitas bancas em que alguns colegas, eles recriminam a citação da citação porque, às vezes, o autor daquele texto, ele ficou com o aluno, no caso, o pesquisador, ele teve preguiça de ler os textos originais e aí ele encontrou uma citação dentro de um trabalho e disse, não, essa citação aqui vai dar certo para o que eu quero dizer. Só que muitas vezes aquela citação que ele encontrou num trabalho estava deslocada, estava servindo para argumentar para um determinado fim, mas não serve para argumentar dentro do propósito que ele quer agora. Então, melhor do que você sair coletando, anotando citações que você encontrou em alguns trabalhos, é você ler o trabalho completo, ou ler o capítulo completo, para você entender como foi que aquele autor constituiu aquela ideia. E não sair coletando citações como quem faz, por exemplo, aquelas anotações, vê uma frase bonita na internet, vê uma frase interessante, diz, olha essa frase aqui, como ela é interessante, vou usar como lema da minha vida. Na pesquisa científica, a gente não pode agir dessa maneira. Você não pode pegar uma citação que você simplesmente achou bonita e agora eu vou utilizar dentro da minha pesquisa. Você deve ter cuidado com a fonte daquela citação para saber se ela realmente está dentro do contexto que você quer trabalhar. Então, aqui para vocês terem uma ideia melhor de como é que funciona essa questão da citação, imagine que você está lendo um texto que é de Costa 2017. Então, você está lendo esse texto, está estudando esse texto, aí lá dentro desse texto
você encontrou uma citação, dentro do texto de Costa, você encontrou a citação de Foucault, 2000. E até é interessante isso, porque, e tá certo esse procedimento, porque ó, o texto de Costa é de 2017, ou seja, do ano passado. Né? Tá aqui. O texto de Costa 2017. Em 2017, ele fez um trabalho, citou o trabalho de Foucault, que está datado aqui do ano 2000. Tá? A publicação, a edição desse livro está publicada aqui como do ano 2000. Então, o que é o erro que eu estou citando aqui para vocês? Por que é tão recriminado esse tipo de citação? Porque o autor, você que está fazendo a pesquisa, em vez de você ir ler Foucault, que é o texto fonte da ideia, você foi ler apenas o trecho que está citado dentro do texto de Costa. Aí por isso a gente chama citação da citação. Aí você citou Foucault, 2000, Apd, Costa, 2017. Ou, em outras palavras, você citou Foucault, 2000, citado por Costa, 2017. Aí eu já estou aqui aproveitando para explicar o significado dessa palavra que vocês vão ver, vão encontrar em algumas pesquisas. Apd significa citado por. Então, se você fizer essa marcação dentro do seu texto, essa citação da citação, já vão te questionar. Por que você não foi ler o texto original? Por que você foi usar a citação da citação? O ideal era que você não usasse a citação da citação. Em vez de fazer a leitura facilitada aqui em Costa, 2017, que você fosse procurar o texto original. Qual foi o motivo de você não ter lido o texto original? O texto era numa língua estrangeira que você não conhece? O texto não é mais editado, não é mais publicado? Essa já seria descartada, essa resposta já seria descartada, até porque aqui na própria referência, o aluno, o pesquisador, colocou que é Foucault 2000, é um livro então fácil de ser encontrado. Deve ser porque, aí a outra resposta, ele estava na língua estrangeira? Não, esse texto é traduzido em português, então não tem por que eu fazer esse tipo de citação, a citação da citação, nesse caso aí, com o Apd. Você deveria ter, nesse caso, feito a citação direto do autor, Foucault 2000, e a página, né? Ok? Mas aqui é para explicar para vocês como funciona a citação da citação, eu coloquei aqui esta imagem para vocês entenderem. Então, só recapitulando, citação da citação. Você está fazendo uma citação que foi citada dentro de outro texto que você está citando. Tá? Então, quem eu estou citando? Foucault, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, Foucault, que estava citado em Costa. Então, quem aparece primeiro nessa organização da ABNT é a citação original, a primeira. Foucault, o ano, né? E Apd, o termozinho Apd e Costa 2017. Em caso de Apd, como fica a referência? O Apd é uma expressão latina que se refere à citação da citação, é esse tipo de citação que eu expliquei agora há pouco. Nesse caso, você cita um autor citado pela obra que foi estudada pelo pesquisador. Agora a dúvida é, eu cito apenas a obra que eu li, que citou determinado autor, ou cito ambas as obras? Por exemplo, naquele caso que nós estávamos vendo lá no texto anterior, eu tinha Foucault e Costa. Eu tenho que citar lá nas referências os dois ou cito só um? Aí eu já tenho aqui uma resposta prévia. A norma da ABNT 10.520 não determina em seu texto qual obra referenciar. Assim, nós temos dois caminhos. Então, você pode fazer de duas formas. Mas a forma que você escolher, vá até o final utilizando a mesma padronização. Então, quais são os dois caminhos, professor? Referencia-se apenas a obra estudada, pois foi a obra na qual você encontrou a informação e não teve acesso à obra original. Então, eu referenciaria apenas Costa, naquele exemplo anterior, Costa 2017, porque eu não tive acesso a Foucault 2000, ou referencia-se ambas as obras. Por que fazer isso, professor? Que é um caminho, né, mais completo. Porque fazendo a referência naquele exemplo anterior, de Costa 2017 e de Foucault 2000, eu vou incitar
o leitor a buscar ambas as informações. Assim, ele vai ter acesso ao texto-fonte, que eu citei dentro de um outro, e vou buscar o texto que foi utilizado como citação original, certo? Então, é nesse caso que você vai utilizar o APD, a citação da citação. Evitem, conselho, evitem a citação da citação. Só utilizem em último caso. O ideal é que o texto seja constituído ou por citação direta, nas suas duas formas, a citação direta curta ou a citação direta longa, ou ainda com a citação indireta. Então aqui só para ficar bem legal na mente de vocês, ó, como é que a gente organiza isso daí? Citação da citação. Ó, mais um exemplo. Segundo Navarro, 2001, página 81, APD Miranda Gomes, 2016, páginas 77 e 78, o desenvolvimento rural pode ser analisado a posteriori, neste caso, referente-se às análises sobre programas já realizados pelo Estado. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos uma citação que foi retirada de quem, originalmente? É a citação da citação, porque eu tenho a obra original, Navarro, 2000, e inclusive aqui dizer na página, lá na página 88, que foi lida, quem escreveu isso aqui, o aluno, o pesquisador que escreveu, fez essa citação da citação, ele na verdade não leu o texto original, ele pegou essa citação que foi dita, que foi recortada lá de Miranda Gomes, 2016, páginas 77 e 78. A obra consultada, lida pelo pesquisador, foi essa segunda. A primeira foi citada dentro da segunda, né, de Miranda Gomes. Aí como fazer a referência, que é aquela discussão que eu estava colocando no slide anterior. De que forma eu posso fazer a referência? Eu posso colocar a obra original na nota de rodapé. O que é nota de rodapé, professor? Quando você está escrevendo um texto, ou lendo melhor, quando você está lendo um texto acadêmico, vez por outra você encontra um númerozinho assim pendurado, como é esse caso aqui, ó, em Navarro 2001, página 81, aí tem um númerozinho 1 aqui, não sei se dá para vocês verem, mas tem um número 1 pendurado logo depois do número da página 88. Esse número 1, ele vai indicar que vai ser feita uma explicação, uma nota, lá no final da página, por isso que o nome é nota de rodapé, no rodapé da página. Essa nota de rodapé, ela vai ser numerada de acordo com o númerozinho que vai aparecer ali dentro do texto. Então, se lá apareceu o número 1, depois apareceu o 2, depois apareceu o 3, nessa ordem as notas de rodapé vão aparecer na mesma página em que essa numeração surgir. Então, nesse texto, imagine que você está escrevendo um texto e aí de repente você quer fazer uma nota de rodapé, que tem duas funções, nós vamos já explicá-las. Aqui nesse caso eu quero fazer a referência da obra original, referência à obra original da citação da citação. A obra original que é Navarro. Então eu coloquei o númerozinho 1 aqui para indicar que lá no final da página, dessa mesma página, onde eu estou fazendo essa citação da citação, eu vou dizer qual é o texto fonte, o texto original. Aí eu coloquei aqui, ó, Navarro Z, que o Z é o primeiro nome dele, mas está aqui abreviado, Navarro é o sobrenome. O título do trabalho, Desenvolvimento Rural Brasileiro, os limites do passado e os caminhos do futuro. Encontrado na revista Estudos Avançados, publicado na cidade de São Paulo, volume 15, número 43, páginas 83 a 100. Foi publicado nos meses entre setembro e dezembro de 2001. E aí, essa referência não vai aparecer apenas na nota de rodapé, ela também vai aparecer lá nas referências no final do trabalho. E aqui, vejam, a pessoa escolheu qual caminho daqueles dois? Escolheu referenciar as duas obras. Então, ela colocou na nota de rodapé, na página em que apareceu a citação da citação, ela optou por colocar na nota de rodapé o texto, a obra original. E lá nas referências ele colocou a obra original e colocou, aliás, aqui, a obra original e colocou a obra consultada. Então, isso é uma opção, não é obrigatório colocar as duas obras. Você pode colocar as duas obras, como ele disse ali, com o objetivo de incitar
o seu leitor a procurar conhecer as duas obras, ou você poderia simplesmente fazer a referência da primeira aqui, Miranda e Gomes, que é a obra consultada. Então, fica a seu critério, mas sempre padronize. Se você fizer de uma forma como uma citação, faça com todas as outras. Ou seja, até aqui, o que nós vimos agora que você pode padronizar? Você pode padronizar a citação indireta, de forma que você, se decidir colocar a página, como também acontece e é obrigatório na citação direta, você vai ter que fazer em todas as que aparecerem. Todas as citações indiretas você vai utilizar da mesma forma que você fez a primeira. Se você optar, não, a citação indireta eu vou colocar só mesmo o ano, o sobrenome e o ano. Aí assim você vai fazer com todas as citações indiretas que aparecerem, correto? Então, a citação indireta é uma paráfrase, você vai dizer com as suas palavras as ideias originais do autor, e aí você só é obrigado a dizer o sobrenome e o ano da obra, para que lá nas referências elas sejam indicadas também. Mas, se você quiser, você também pode dizer a página. E aí a diferença entre esse tipo de citação, a citação indireta, e a citação direta é que na citação direta você é obrigado a fazer a marcação com as aspas de onde começa e de onde termina a citação. Lembrando ainda que, novamente, a citação direta nós temos duas formas. Nós temos a citação direta curta e nós temos a citação direta longa. Cada uma delas tem um formato diferente. A citação direta curta é dentro do corpo do texto, quando ela vem apenas com até 3 linhas digitadas, e quando você passa desse número, quando há mais de 3 linhas digitadas, você tem uma citação direta longa, que você não precisa mais fazer a marcação de aspas, porque você vai fazer um recuo de 4 centímetros à direita, com um espaçamento simples e o tamanho da fonte menor, para dar o destaque no corpo do texto, para que a pessoa perceba que aquilo ali é uma citação direta longa, ok? E aí temos a citação da citação, que é utilizada parecido com a citação direta. Ela é muito parecida com a citação direta, por quê? Porque eu tenho que obrigatoriamente fazer a marcação. Vocês viram aqui, ó, na citação da citação eu tenho o uso das aspas, no início e no fim. Por isso ela parece uma citação direta. E ela, de certa forma, só que ela não é uma citação direta da fonte, ela é uma citação da citação, porque eu recortei ela de outro lugar. Então, ela obrigatoriamente tem que ter as aspas, mas, além de ter as aspas, ela tem que ter na referência dela duas referências, a obra original e a obra consultada. Ela também pode seguir aquele padrão de recuo, né, de 4 centímetros, tal qual a citação direta, até porque elas são muito parecidas.